Viramo-nos e partimos para o deserto, em direção ao Mar Vermelho, como falou o Eterno. E rodeamos o monte Seir por muitos dias. E disse-me o Eterno: já rodeastes por muito tempo este monte. Voltem para o norte. E ao povo ordena, dizendo: vós passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão, mas vós guardai-vos bem a vocês mesmos. Não lutem com eles, porque não vos darei da sua terra, nem do que pisar a planta do seu pé, porque a Esaú dei o monte Seir por herança. Comida comprareis deles, por dinheiro e comereis. E também água comprareis deles com dinheiro e bebereis. Porque o Eterno vosso Deus te ha abençoado em toda a obra de tuas mãos. Soube da tua caminhada por este grande deserto, já há 40 anos que o Eterno teu Deus está contigo e nada te tem faltado. E passamos de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, pelo caminho da planície, de Elat e de Etzion-Geber. E voltamo-nos e passamo-nos pelo caminho do deserto de Moav. E disse-me o Eterno: não molestes a Moav, e não façais a ele guerra, porque não te darei da sua terra por herança, pois aos filhos de Ló dei Ar por herança. Os Emins habitavam antes na cidade de Ar, povo grande, numeroso e alto como gigantes. Estes também eram considerados como Refaim, gigantes, e os moabitas os chamavam de Emim. E em Seir habitavam antes os Horeus, e os filhos de Esaú andam desterrando e destruindo eles diante deles, e habitam em seu lugar. Assim como Israel fez e há de fazer na herança que o Eterno deu a eles. Agora levantai-vos e passai o rio Zered. E passamos o rio Zered. E os dias que andamos de Kadesh Barneia, que passamos o rio Zered, foram 38 anos, até acabar-se toda a geração dos homens de guerra do meio do acampamento, como lhes havia jurado o Eterno. E também a mão do Eterno foi contra eles para os fazer desaparecer do meio do acampamento, até extingui-los. E foi quando terminaram de morrer todos os homens de guerra do meio do povo, que me falou o Eterno, dizendo: tu vais passar hoje pela fronteira de Moav, pela cidade de Ar, e chegarás até defronte às tribos de Amon. Não os molestes e não combatas com eles, porque não te darei herança da terra dos filhos de Amon. Pois os filhos de Ló, a eles dei esta terra por herança. Terra de Refaim foi considerada também ela. Os Refaim habitavam nela antes, e os amonitas chamavam-nos de Zamzumeus. Povo gigante, numeroso, alto como um gigante. E os destruiu o Eterno de diante dos amonitas, e desterraram-no e habitaram no lugar dele. Assim fez pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu o Horeu. E desterraram-no e habitaram em seu lugar até este dia. E os aveus que habitavam em Hatzerim até Gaza, e os Raftoreus que saíram de Caftor, e destruíram e habitaram em seu lugar. Levantai-vos e parti e passai o rio Arnon. Eis que entreguei na tua mão Shihom,
o Emoreu, que é rei de Hesbom, e a sua terra começa a desterrá-lo e faz-lhe guerra. Neste dia começarei a meter o temor e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todos os céus, os quais ouvirão a tua fama, tremerão diante de ti e se atemorizarão. E enviei mensageiros até o deserto de Quedemote, a Sihon, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixa-me passar por esta terra, pela tua terra. Pela estrada pública irei. Não me distanciarei à direita ou à esquerda. Comida por dinheiro tu me venderás e comerei, e água por dinheiro me darás e beberei. Somente passarei com o que é meu. Assim como fizeram os filhos de Esaú que habitavam em Sair, e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão para ir à terra que o Eterno nosso Deus nos está dando. E não quis Sihon, rei de Hesbom, nos dar liberação para passar por sua terra, porque lhe endureceu o Eterno nosso Deus o espírito, e lhe obstinou o coração, para entregá-lo na tua mão, como fez hoje. E disse-me, o Eterno me falou, dizendo: Olha, comecei a entregar-te Sion e a sua terra. Começa a desterrá-lo para herdar a sua terra. E saiu Sihon ao nosso encontro, e ele e todo o seu povo, para livrar batalha em Laats. E entregou o Eterno nosso Deus diante de nós, e o ferimos a ele, e aos seus filhos, e a todo o seu povo. E tomamos todas as suas cidades naquele tempo, e destruímos a cada uma com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente os animais tomamos por presa para nós. E o despojo das cidades que ocupamos também. Desde Aroer, que está à orla do rio Arnon, e a cidade que está no rio até Gileade, não houve cidade alguma que se tenha fortalecido mais do que nós. Tudo nos deu o Eterno nosso Deus diante de nós. Somente da terra dos filhos de terra de Amon, não te aproximaste, nem toda a banda do rio Iaboque e as cidades do monte também não te aproximaste. E de tudo que ordenou o Eterno nosso Deus, nós não nos aproximamos.